Stephen Flowers. Galdrabok, o Grimório Islândico. Esse audiolivro foi traduzido pelo canal Livros Históricos, visando a compreensão dos antigos sistemas religiosos, suas crenças, seus ritos e sua absorção atual pela cultura pop. O livro é como se segue. Capítulo 2. História da magia na Islândia. Nós estamos extraordinariamente bem informados sobre todos os aspectos da prática da magia pelos islandeses. Muito mais do que qualquer outro povo não clássico, isto é, não greco-romano-europeu, os islandeses deixaram um claro recorde de suas crenças e práticas mágicas e nos deram uma ideia clara dos contextos em que essa magia foi praticada. Nós não apenas temos as fontes dos pagãos originais, como Edda poética e poesia, mas também reflexos claros de práticas pré-cristianismo na literatura da saga. As sagas são obras semi em prosa. Contos históricos, mas embelezados escritos, sendo a maior parte entre 1120 e 1400. Estes, no entanto, geralmente refletem as crenças da Era Viking, cerca de 800 a 1100 da Era Comum. Período pagão de 870 a 1000 da Era Comum. As sagas apresentam regularmente obras de magia e nos dão uma imagem vívida da vida de vários mágicos. O mais famoso deles é a saga de Egil, que é essencialmente uma biografia de Egil Skallagrímsson, que viveu de 910 a 990 da Era Comum, um poeta islandês, mago rúnico e adorador de Odin. Além dessas fontes, temos os raros achados de grimórios reais, como o Galdrabok representa. Tais obras, juntamente com inscrições rúnicas, registros legais e similares, formam uma correlação com o material literário e preenchem algumas lacunas deixadas pelas sagas e poemas. O período inicial da magia islandesa é dividido em essencialmente duas fases, pagã e católica. Na reforma posterior, ou protestante, o período mudou consideravelmente o quadro. Foi dentro da era protestante que os manuscritos da maioria dos Galdrabókur foram criados. No entanto, mesmo para começar a entender a visão mágica de mundo dos compiladores desses livros, devemos entender bem o cosmos do passado pagão germânico em que suas ideias estavam enraizadas. Deve ficar claro a partir da discussão acima, a respeito da história e o caráter da Igreja durante o período católico, como e por que podemos usar documentos realmente escritos naquela época como fontes confiáveis para a prática da magia pagã. O período católico é realmente mais uma idade de síntese do que um afastamento radical do passado, tanto quanto a magia, bem como a cultura em geral. Por todos os relatos internos, na era pagã parece haver dois tipos de magia prevalecentes, Galdur e Seir. Embora estes últimos pareçam ter assumido algumas conotações morais, a forma Galdur sendo mais honrosa e a forma Seid amplamente considerada vergonhosa ou feminina, na realidade parece ter havido originalmente apenas certas técnicas e talvez distinções sociais entre os dois. O Galdur da Islândia é derivado do verbo gala, que significa cantar e é, portanto, dominado pelo uso da fórmula encantatória que deve ser falado ou cantado e talvez também gravado em runas. O original significado de Seid também pode ter algo a ver com a performance vocal, ou seja, cantar ou entoar, embora o significado original exato da palavra não seja claro. O que é relativamente claro é as distinções processuais e psicológicas entre essas duas técnicas. A prática de Galdur parece ser mais analítica, consciente, obstinada e orientada para o ego, ao passo que Seid parece mais intuitivo e sintético. Típico de Galdur seria a suposição de uma persona mágica ou alter ego para trabalhar à vontade, enquanto em Seir, um estado de transe seria induzido, no qual o ego seria de importância relativamente menor. Pode também ser dito que Seid está mais próximo do que pode ser entendido como prática xamânica. Apresso-me a salientar que estas são realmente duas tendências na magia pagã, embora sejam reais, e a distinção moral é um desenvolvimento posterior. Odin é dito ser o pai de Galdur e seu mestre natural, mas é acreditado que teria aprendido as artes do Seid com a deusa vânica Freyja. Também é tentador dizer que o Seid é mais baseado nos métodos naturais de trabalho mágico, especialmente com animais e substâncias vegetais, enquanto Galdur é mais baseado em linguística e formas simbólicas de se trabalhar, com combinações de fórmulas verbais e sinais gráficos. Nossos textos mostram que as técnicas básicas e terminologia de Galdur sobreviveu relativamente mais intacta do que os de Seir. Isso talvez se deva à relativa simplicidade técnica de trabalhar Galdur. Na prática de Galdur, o mágico ou trabalho parece mais fortemente dependente dos poderes do próprio mago.
uma área tradicional da magia germânica da qual Galdur de nossos textos herda muitos de seus métodos é o de runas mágicas. As runas constituem um sistema de escrita usado pelos povos germânicos talvez desde 200 AC ao início do século XIX em algumas áreas remotas da Escandinávia. Essas runas, ou pautas rúnicas, como costumavam ser chamados, parecem ter sido usados exclusivamente para fins não profanos desde o início até a Idade Média escandinava, começando por volta de 1100. A palavra rune em islandês significa não apenas uma dessas pautas usadas na escrita, mas também, e mais originalmente, a ideia de segredo ou conhecimento secreto. Desde as origens da tradição até cerca de 800 antes da Era Comum, o sistema mais velho que prevaleceu de 24 runas é ilustrado na tabela 1, exibida no vídeo. Este sistema foi posteriormente reformado de forma ordenada e uniforme em toda a Escandinávia. Mas, como mostram algumas fórmulas em nossos últimos textos, o valor mágico do número 24 parece ter continuado. Na chamada Era Viking, cerca de 800 a 1100 da Era Comum, ocorreu a última codificação pagã das runas. Foi neste período que muitos dos aspectos pré-cristãos da magia prática encontrada em nosso Galdrabrkur parece ter crescido. Durante a Era Viking, as pautas rúnicas foram reduzidas para 16 em número. Como em tempos anteriores, cada runa tinha um nome, bem como seu valor fonético, geralmente indicado pelo primeiro som em seu nome. Havia também estrofes poéticas interpretativas conectadas a cada runa. Estes são de interesse especial, uma vez que foram registrados pelo menos na Islândia e na Noruega nos anos 1400 e 1500, uma época muito próxima disso, quando nossos primeiros textos mágicos estavam sendo compilados. Portanto, podemos especular que os Galdramen, isto é, magos, poderiam ter algum conhecimento detalhado da esotérica tradição da runologia pagã, muitos deles certamente eram alfabetizados em runas. O sistema das runas da Era Viking, como teria sido conhecido pelos islandeses, é mostrado na tabela 2, exibida no vídeo. Esta tabela tem várias coisas para nos ensinar diretamente sobre o significado do que vamos encontrar nos feitiços encontrados no Galdrabrkur. Em primeiro lugar, o número 16 é frequentemente encontrado subjacente à composição das formas de pauta nos feitiços. Eles geralmente não são pautas rúnicas reais, mas refletem o significado estereotipado do número 16. Além disso, os antigos nomes rúnicos não aparecem apenas nos feitiços, onde eles aparentemente significam as runas que eles nomeiam, mas também nos curiosos nomes dos próprios sinais mágicos, como Agal. Nos tempos pagãos, os magos rúnicos eram bem conhecidos e membros honrados da sociedade. Tradicionalmente, a tradição das runas tinha sido a preservação dos membros da ordem social estabelecida, interessados em atividades intelectuais ou espirituais. Em sua maioria, esses homens eram seguidores do deus Odin, o deus germânico da magia, êxtase, poesia e morte. Também vale a pena notar que os homens estavam mais envolvidos em magia rúnica do que as mulheres, um fenômeno social que se reflete nas estatísticas posteriores dos julgamentos de bruxaria na Islândia. A técnica geral da magia rúnica nos tempos de paganismo consistiam em 3 etapas processuais executadas por um mago rúnico qualificado. Primeiro, esculpir as pautas em um objeto. Segundo, colorir com sangue ou corante. E em terceiro, falar uma fórmula vocal sobre bastões para carregá-los com poder mágico. Esta tecnologia direta único, que não depende da intervenção objetiva de deuses ou demônios, mais tarde estarão em contínua evidência no Galdrabrkur. Ele mostra claramente a continuação de uma prática desde os primeiros tempos germânicos até a Idade Moderna. Vários exemplos da antiga literatura islandesa mostrarão esse tipo de magia no trabalho. Um dos exemplos mais interessantes para nossos propósitos é encontrado na Edda poética no leigo chamado, alternativamente, de Skifnisarnal. Este poema provavelmente data do início do século X. Aqui o mensageiro do deus Freyr, chamado Skifnir, está tentando forçar uma bela gigante a amar seu senhor Freyr. Skifnir a ameaça com uma maldição, onde está escrito: abre aspas. 1/5 runa minha para ti, e 3 eu arranho. Depravação, ódio e luxúria, eu irei arranhá-las, como já as arranhei, se houver necessidade. Fecha aspas. A motivação básica e postura do mago rúnico, bem como aspectos técnicos, como a enumeração da pauta e o estilo real do encantamento, serão encontrados nos feitiços finais. Outro exemplo famoso que mostra claramente a técnica da magia rúnica está na saga de Egil no capítulo 44. Para detectar veneno no seu chifre de beber, Egil sacou sua faca e esfaqueou a palma de sua mão.
Então ele pegou o chifre, esculpiu runas, esfregou o sangue nelas e disse: abre aspas. Eu esculpo uma runa no chifre. Eu enrubeço o feitiço em sangue. Estas palavras eu escolho para seus ouvidos. O chifre estourou em pedaços e a bebida escoou. Fecha aspas. Além da magia rúnica, mas frequentemente em conjunto com ela, encontra-se magia trabalhada em tempos pré-cristãos com certos santos ou outras substâncias naturais poderosas. Deve ter havido todo um sistema de classificação mágica de bosques sagrados, apenas vagamente refletido no Galdrabricur. De qualquer forma, as madeiras de várias árvores desempenharam um papel especial na tecnologia mágica germânica, assim como sua mitologia. Disse que o mundo foi construído em torno da estrutura de uma árvore Yggdrasil, a árvore mundo. Disse que a humanidade foi moldada por um tríplice aspecto de Odin das árvores, o homem das cinzas e a mulher do elmo. Outra substância de extrema importância é o sangue. As runas eram frequentemente avermelhadas com ele, e geralmente se pensava ter poderes mágicos intrínsecos, especialmente quando era humano ou de um animal de sacrifício. Em muitos ritos pré-cristãos, o sangue do animal foi aspergido sobre o altar, paredes do templo e até mesmo o povo reunido, todos dizem ser santificados por este contato. A etimologia do verbo inglês abençoar reflete essa prática pagã, como é em última análise, derivado de uma forma proto-germânica de Blotsorjan, que significa santificar com sangue. Além de madeiras de árvores, substâncias à base de plantas também foram amplamente utilizadas na prática mágica pré-cristã. Especialmente prevalentes foram as formas de alho poró, cujo nome comumente ocorre como uma fórmula única mágica mesmo tão cedo quanto 450 da Era Comum. É também digno de nota que várias ervas levam os nomes de deuses ou deusas nórdicos. Por exemplo, Frigjargras significa erva de Frigg, sendo Orchis odoratíssima ou Satyrum albidium. E Baldursbrak significa testa de Baldur, sendo Cotula foetida ou Pietrum inodorum. Além disso, certas pedras pequenas, chamadas na língua da Islândia de Lifseinar, eram pedras de cura mágicas de ervas, sendo consideradas como tendo poder para curar doenças magicamente. Às vezes eram até esculpidos com runas ou outros sinais. Período católico, de 1000 a 1550 da Era Comum. A última parte da idade pouco antes do momento em que o Galdrabricur começou a ser estabelecido é chamado de período católico. Como será lembrado de nossa discussão sobre o contexto político-religioso da história da Islândia, um tipo peculiar de igreja cristã católica existiu na Islândia de 1000 até meados de 1500. Em todas as facetas da sua vida, isso representou um período de fé mista em que elementos da antiga herança nativa e da nova herança estrangeira estavam sendo sincretizados. Elementos pagãos na tradição mágica naturalmente diminuíram à medida que novos materiais foram introduzidos e à medida que o conhecimento dos aspectos técnicos da tradição pagã começou a desaparecer, por negligência e falta de apoio do antigo estabelecimento. No entanto, o antigo material e as técnicas devem ter continuado em um caminho real por muitas gerações. De certa forma, esta é uma idade das trevas pelo nosso conhecimento da prática real da magia na Islândia, porque as obras compostas nesta época retratavam as práticas da Era Viking, e não temos nenhum Galdrabricur real do período em si. Pelo que temos na Era da Reforma, é possível especular que a tradição pagã foi mantida viva por conta própria por um longo tempo, mas eventualmente foi sincretizado com a tradição cristã. Deve-se, no entanto, entender que a prática da magia era considerado pelas forças ortodoxas como herético e um tanto diabólico. A influência da tradição cristã estrangeira parece ter sido sentida de forma mais intensa em novos elementos introduzidos em fórmulas. Isso incluiria personalidades explícitas da mitologia judaico-cristã, por exemplo, Salomão, Jesus, Maria. Além dessas personalidades, certas fórmulas devem ter sido incorporadas neste momento. O uso da Trindade, fórmulas de bênção peculiar à Igreja Católica, e assim por diante. Outros elementos, como fórmulas gnósticas da Judéia, por exemplo, Jeová Sebaot e Ave Sabaot e Tetragrammaton, deve ter vindo diretamente de livros mágicos importados do continente nesta época. Tão longe quanto os métodos reais de trabalho mágico estão envolvidos, deve ter ocorrido uma mudança relativa na ênfase para a fórmula de oração, na qual o mago pede a intercessão de alguma entidade sobrenatural em seu nome. Embora isso provavelmente fosse conhecido em alguma forma na era pagã, tinha aplicação limitada, considerando que predominava na tradição judaico-cristã. A informação que temos sobre magos e magia deste período é muito indireto.
Embora muitos textos tenham sido compostos nesse período, eles remontam principalmente à era pagã, onde a magia entrou em ação. Os contos folclóricos posteriores, em sua maioria coletados nos anos 1700 e 1800, falam de dois mágicos famosos dessa época. Um deles foi Saimo do Cirfuso, o sábio, que viveu de 1056 a 1133 da Era Comum, que era o sacerdote-chefe de Odin. Ele tem fama de ter sido o homem mais erudito de seu tempo, mas todos os seus escritos agora estão perdidos. Além disso, ele disse ter adquirido conhecimento mágico da escola negra de Satanás. Esta lenda pode ser devido ao fato de que ele estudou latim e teologia na França. Saimo tem a reputação, apesar das origens do seu conhecimento, de ser um bom mago. Parece que a reputação para a magia branca ou negra que os magos históricos adquiriram deveu-se mais a estereótipos literários e conflitos regionais do que a quaisquer fatos históricos ou práticos. A irmã de Semundurala também praticou o antigo conhecimento pagão, embora o escritor se sinta obrigado a acrescentar que ela era, apesar disso, uma mulher muito religiosa. A Era da Reforma de 1550 a 1750 da Era Comum. Com o advento do protestantismo na Islândia, começando por volta de 1536, uma nova situação radical começou a prevalecer. À medida que o aprendizado diminuía em qualidade e as perseguições à magia aumentavam em intensidade, os elementos da magia islandesa já existentes começaram a atingir conhecimento e prática do estabelecimento, que por isso ficou mais envolvido na mistura do paganismo anteriormente rejeitado. No final do período católico, havia dois mágicos islandeses contemporâneos com reputações muito diferentes. Gottskálk Niklason, o Cruel, bispo de Olar de 1497 a 1520, tinha a reputação de ser um mago do mal. Ele foi o compilador de o lendário livro de magia Haldskini. Gottskálk é bem conhecido na história da Islândia como um conspirador político implacável que conspirou contra figuras políticas seculares para seus próprios fins egoístas. Isso tanto quanto qualquer outra coisa provavelmente levou a sua reputação na tradição popular. Um contemporâneo aproximado de Gottskálk foi Alfranur Narfaso, falecido em 1568, vigário de feu na diocese de Olar em Gottskálk. Pouco é conhecido da vida de Alfranur, mas há um rico corpo de contos populares sobre ele. Ele parece ter sido o lendário branco em contraponto ao bispo negro Gottskálk. Alfranur e Gottskálk formam uma espécie de ponte entre as eras católica e da reforma na história da magia islandesa. No fundo do período protestante, novamente temos um par de figuras mágicas de forte contraste: Eirfkur de Vogsseisar e Galdra-Loktr. Eiríkur, que era um vigário quieto e piedoso, viveu de 1637 a 1716. Ele é pouco conhecido na história, mas compartilha com Saemund a fama de praticante de boa magia, inteiramente derivada de fontes divinas, embora ele não estivesse acima de praticar as artes mais temidas como, por exemplo, a necromância para fins pedagógicos. Aqui me refiro a uma das anedotas mais reveladoras da história da magia islandesa, aquele que enfatiza o caráter de humor necessário para praticar magia. Abre aspas. Certa vez, dois meninos foram até Eiríkur, o padre, e perguntaram-lhe para mostrar a eles como ele começaria a criar fantasmas. Ele disse então para acompanhá-lo ao cemitério, e eles o fizeram. Ele murmurou algo entre seus dentes, e a terra começou a jorrar fora de uma sepultura. Os meninos reagiram de forma diferente. Um riu, e o outro começou a chorar. Eiríkur disse ao último: vá para casa, meu bom companheiro, e graças a Deus você não saiu sem sua mente. Quanto a este outro menino, seria um prazer ensiná-lo. Fecha aspas. Isso pode ser comparado com um episódio envolvendo Galdra-Loktr, que é suposto ser um dos atos mais depravados, levantando o fantasma do bispo Gottskálk para recuperar seu famoso livro negro. Pouco se sabe sobre o Loktr histórico, mas sabemos que ele era um estudioso na escola de Olar e que ele morreu em 1722. Em Galdra-Loktr temos uma espécie de Fausto islândico, cujo maior pecado é seu desejo insaciável por mais conhecimento e poder. O uso de contos populares para traçar a história da magia é uma tarefa de risco. Eles realmente nos contam mais sobre a mudança de atitudes do povo em direção à magia e outras motivações humanas. No entanto, nesta área, em tantos outros, a Islândia fornece detalhes técnicos notáveis e, muitas vezes, versões surpreendentemente sem valor da véspera de eventos, embora o contador da história possa sentir a necessidade de comentar negativamente ou positivamente como uma parte.
Quando olhamos por cima de todo o corpo de contos folclóricos islandeses lidando com a magia, que vemos certas tendências. Por exemplo, homens de alto escalão raramente são repreendidos com acusações de magia negra, mesmo que sua prática relatada pareça um pouco diferente daqueles contra quem a acusação foi aceita. Na fase inicial do período cristão, a tradição pagã era encarada com alguma ambivalência, e o diabo cristão dificilmente foi compreendido. Parecia ser um divisor de águas morais quanto à fonte do conhecimento e poder de um mágico, do deus cristão ou de alguma outra fonte, isto é, pagã ou diabólica. Mais tarde, especialmente no período protestante, toda a magia foi procurada sob suspeita, todos os magos eram cinzentos na melhor das hipóteses. Essa atitude nos contos populares é talvez mais eloquentemente simbolizada no Galdrabok, naqueles feitiços em que os velhos deuses são igualados com demônios infernais e o Valhalla é de alguma forma igualado ao inferno. Por causa da peculiar organização da Igreja da Islândia no período católico e o isolamento geral do país em assuntos continentais, a prática da magia não foi oficialmente perseguida ou processada durante esse tempo. A Inquisição tornou-se ativa no continente, seguindo a bula do Papa Inocêncio III em 1199. Isso foi dirigido principalmente contra hereges organizados, mas seu círculo gradualmente se ampliou para incluir feitiçaria, mesmo quando a heresia não estava envolvida. Mas mesmo isso não conseguiu penetrar nas névoas escuras de Thule. Em grande medida, esse fenômeno provavelmente se deve ao fato de ter sido os próprios clérigos que estavam mais ativamente envolvidos na feitiçaria na Islândia. Os protestantes no continente não eram menos severos em lidar com bruxaria do que a Inquisição tinha feito, e em muitos casos, eles foram mais devastadores, focando em indivíduos e pequenos grupos, fazendo uma perseguição mais indiscriminada. Foi sob o disfarce da reforma que as perseguições à bruxaria chegaram à Islândia. Essas perseguições nunca atingiram os níveis genocidas conhecidos no continente, quando centenas de milhares foram executados, mas ainda assim foi historicamente significativa. O primeiro julgamento por bruxaria na Islândia é registrado em 1554 e o último no Althing de 1720. Os registros foram mal mantidos neste período. No entanto, estima-se que durante este tempo cerca de 350 julgamentos foram realizados, embora registros de apenas 125 tenham sobrevivido. Destas 125 pessoas acusadas, apenas 9 eram mulheres. Um contraste com o padrão geral de acusações de bruxaria e certamente sugere algo da demografia da prática mágica na Islândia. Isso geralmente é um reflexo de uma longa tradição germânica, em que os homens eram pelo menos iguais a mulheres nas artes ocultas. Temos registros de apenas 26 execuções, principalmente por queima, por bruxaria. Apenas uma mulher foi realmente executada. Outros que foram condenados por este crime, mas cuja sentença foi curta de morte, foram açoitados ou banidos do país. O período de perseguições de bruxaria mais intensas foi claramente marcada entre a primeira execução em 1625 e a última em 1685. No entanto, vale ressaltar que nessa época, a Islândia sofreu geralmente sob um código moral extremamente severo com leis que previam a pena de morte para uma ampla variedade de crimes: assassinato, incesto, adultério, roubo, assim como bruxaria. Além disso, encontrar pautas rúnicas esculpidas em uma vara ou escritas em pergaminho era evidência suficiente para condenar alguém por bruxaria. Tudo isso está muito longe da Era da Saga, quando grandes homens sabiam as runas e o Althing não podia impor a pena de morte. Por fim, vale ressaltar que, embora não tenha sido necessariamente as pessoas mais pobres ou ignorantes que foram acusadas de feitiçaria, os ricos, poderosos ou eruditos, os principais praticantes, eram amplamente imunes. Quanto aos tipos de magia praticados neste período, temos evidência direta na forma do próprio Galdrabok, que foi compilado durante um período entre cerca de 1550 a 1680, incluindo muitos anos de perseguições. Aqui não dependemos de descrições de segunda mão, mas tem-se o próprio manual prático como foi usado por mágicos reais. O mesmo pode ser dito para o outro material posterior registrado nos apêndices A e B. Os capítulos restantes tratam dos vários aspectos da magia praticada no Galdrabok. No período de 1550 a 1680, a Islândia desenvolveu uma síntese nacional de magia que foi trabalhada por membros dos mais altos níveis de sua sociedade. Ainda hoje, os islandeses são conhecidos por suas crenças particularmente fortes em assuntos ocultos, e seu orgulho descarado em seu passado pagão.